Olá, olá, muito bem-vindo e bem-vinda mais uma vez agora para a nossa sexta aula, acompanhando aqui nosso mapa mental sobre grupos sociais em conflito no Brasil Imperial e a construção da nação. Lembrando que essas aulas são dedicadas ao concurso nacional unificado, abordando a disciplina de da realidade brasileira, mas lógico, conhecendo muito sobre a nossa história, história do Brasil Imperial, da formação do Brasil contemporâneo, do processo de independência até a República. E vamos agora falar um pouco mais sobre a crise do Império, dando as boas-vindas aí à nova República do país. Vamos lá. Hoje a nossa aula vai cobrir um período turbulento que precedeu a queda do Império Brasileiro. Vamos entender os conflitos sociais e as mudanças políticas que abriram caminho para o fim da monarquia e a proclamação da República no Brasil. Vamos lá. A década de 1870 foi marcante para o Brasil. O surgimento do Partido Republicano, uma ala radical do Partido Liberal, começou a questionar a centralização monárquica. Esses grupos defendiam ideias republicanas e federais, mostrando ali já que o descontentamento com a monarquia estava crescendo muito forte. Paralelamente, o movimento abolicionista ganhava muita força. A luta pela abolição da escravatura se intensificou muito com a aprovação de leis como a Lei do Ventre Livre, em 1871, e a Lei dos Sexagenários, em 1885. Essas leis, apesar de não erradicarem a escravatura, mas eram sinais muito claros de que a abolição total era só por uma questão de tempo. Bom, o final do período imperial foi marcado pelo aumento da pressão por reformas sociais e políticas. A monarquia via sua base de sustentação enfraquecer, enquanto os abolicionistas e os republicanos iam ganhando mais vozes. E no próximo segmento, vamos explorar como os conflitos entre a Igreja e o Estado contribuíram, e a questão militar também contribuíram para agravar a crise do Império. Bom, Brasil do século XIX, a Igreja Católica e o Estado mantinham uma relação estreita, mas com o imperador detendo o poder de nomeação dos bispos e clérigos. Só que essa relação ela começou a se deteriorar quando o Império se recusou a submeter-se completamente às decisões do Vaticano. Então, isso levou a um conflito de autoridade entre o Estado e a Igreja. Esse choque, conhecido como a questão religiosa, resultou numa quebra entre o elo da Igreja e os conservadores, o que gerou muito descontentamento e enfraqueceu muito a posição do imperador. Bom, simultaneamente, o exército brasileiro, lá do outro lado, o exército brasileiro estava passando por uma própria crise interna, que é a chamada questão militar. Os militares, insatisfeitos com a falta de consideração e com os baixos salários começaram a exigir mais participação nos assuntos políticos do país. Então, esse movimento levou a um conflito aberto entre os direitos sociais e políticos dos militares e o poder estabelecido, aumentando muito as tensões, diminuindo o apoio ao regime imperial. Bom, a combinação dessas duas questões, você já deve até imaginar que enfraqueceu significativamente o Império. Bom, a questão militar e, do outro lado, a questão religiosa. Prato cheio para criar um ambiente propício para mudanças radicais, não é mesmo? Então, a insatisfação crescente entre diferentes setores da sociedade mostrou que a monarquia estava se tornando insustentável. E, além de tudo isso, veio a abolição da escravatura, que foi um marco decisivo na história do Brasil. Com a assinatura da Lei Áurea em 13 de maio de 1888, o Brasil finalizou um capítulo longo e doloroso da sua história. Entretanto, essa ação não foi apenas um ato humanitário, ela foi também uma resposta à crescente pressão do movimento abolicionista e à ameaça de uma guerra civil. A abolição acabou por alienar a base de apoio do Império entre os cafeitores do Vale do Paraíba, que eram importantes suportes econômicos da monarquia, que se viram ali sem compensação pela perda de seus escravizados. Bom, a crise do Império culminou com um golpe militar em 15 de novembro de 1889. O descontentamento dos militares, aliado ao apoio de setores civis que ansiavam por reformas, levou ao fim da monarquia brasileira. A proclamação da República não foi apenas o resultado de uma conspiração ou de um levante militar. Ele foi o clímax de um processo de transformação social, econômico, político, que já vinha se desenrolando há muitas décadas. A queda do Império Brasileiro e a proclamação da República foram eventos que refletiram em profundas mudanças sociais na sociedade brasileira, e o fim da escravidão e a ascensão da República marcaram o início de uma nova era para o Brasil, com novos desafios e oportunidades.
Estudar esse período é fundamental para compreendermos as raízes de muitas questões que ainda hoje estão presentes em nossa sociedade. E assim, encerramos nossa discussão sobre a crise e queda do Império Brasileiro. Que as lições deste período histórico crucial inspiram um entendimento mais profundo sobre a evolução do nosso país e sobre como os eventos do passado podem moldar o nosso presente. Até a nossa próxima aula, te convido a entrar de vez na Primeira República, elite agrária e economia cafeeira. Vamos desbravar esse tópico, que é um tópico cobrado na disciplina de Realidade Brasileira do Concurso Nacional Unificado de 2024. Antes de encerrarmos aqui, como de praxe, vou deixar uma questãozinha para você responder com segurança sobre tudo que falamos aqui. Vamos à questão. Analise as seguintes afirmativas sobre o período que antecedeu a proclamação da República no Brasil e assinale a alternativa correta. Vamos lá. Bom, você já deve ter com certeza respondido que a resposta correta é a letra A. Apenas a afirmativa 1 está correta. Vamos comentar sobre essa alternativa e sobre as demais que estão erradas. A Lei Áurea, de fato, afastou os proprietários de escravos e cafeicultores do apoio ao Império, já que eles não receberam compensações pelas perdas de suas propriedades escravizadas. Tá? Então, isso marcou o início do fim do regime imperial. A afirmativa 2 é incorreta, porque tanto a questão militar quanto a questão religiosa enfraqueceram a posição do imperador, ao invés de fortalecer. Essa foi muito fácil, né? Bom, a questão militar, em particular, foi um dos fatores que contribuíram para a desestabilização do regime imperial. E a questão religiosa gerou um conflito entre a igreja e o Estado. A afirmativa 3 também está errada, porque o golpe militar de 1889 não teve uma participação popular significativa, tá? Foi mais um movimento mesmo, liderado por setores do exército e apoiados por alguns grupos civis que estavam ali descontentes com a monarquia. Fechou? Então, é isso. Encerramos aqui a aula. Não esquece de conferir as aulas anteriores a essa e as depois dessa também. E te convido para acompanhar as demais. Finalizamos aqui, então, o tópico da independência república. Vamos ao tópico da Primeira República, elite agrária e economia cafeeira. Te adianto logo que estão excelentes essas aulas do segundo tópico, assim como essas do primeiro tópico do edital do concurso unificado. Vamos lá, espero lá.